pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 192, meus amigos. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga, meus amigos, e feliz 2023, né? Finalmente estamos começando o nosso ano futebolístico, né? Temos aí já os estaduais começando, Copinha começando. Mas o futebol, de fato, pra gente só começa quando o Flamengo começa. Então só tem graça quando o Mengão entra em campo. E estamos aqui com nossa bancada, nosso time de especialistas, para falar sobre essa temporada do Flamengo, as expectativas que temos, né, para o time do Flamengo nessa temporada que promete. Será que promete mesmo? Tá prometendo. Olá, meus amigos. Eu sou Matheus Gonzaga e sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do Flamengo Cast. Sétima temporada do Flamengo Cast. Olha só, meus amigos, estamos aqui. Marcão, muito boa noite. Deixa eu colocar o Marcão aqui no lugar onde ele está acostumado. Aí. Olha lá, Marcão, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Um bom 2023 para todos nós e principalmente para o nosso Flamengo. Fiquei pensando durante as férias se a gente também vai poder dar esse migué, porque são muitos jogos e a gente vai estar exaurido, ninguém poderá pedir mais nada da gente porque a gente fez muita coisa. Foram 77 jogos em 2022 e esse ano, se o Flamengo chegar à final de tudo que é possível, serão 83. Então eu já estou cansado antes. Já cansou para depois dizer que virou já moda, cansei, né? Porque já cansei afinal, de virar moda. Hoje em dia, os jogadores do Flamengo se cansam com qualquer coisa, né? Mas a esperança é o retorno do Mário Monteiro, que provou que, sendo competente, o Flamengo é capaz de ter um condicionamento físico muito superior ao padrão habitual com que o Flamengo nos acostumou. Eu espero que ele repita com o mesmo êxito o que fez lá em 2019. A expectativa é muito boa, porque, bem ou mal, com todas as críticas que eu faço, o elenco segue o mesmo. Então você tem a vantagem de não precisar remontar time, não pode dar desculpa que falta entrosamento. A expectativa é maior porque a gente deixou de ter um treineiro para ter um técnico de futebol. Resta saber se é o Vitor Pereira lá de Portugal ou se é o Vitor Pereira que veio trabalhar no Corinthians e que, pelas palavras dele, não fez um bom trabalho, virou um técnico resultadista. E como o destino certo e provável de qualquer técnico é a demissão, eu acho que é melhor você vislumbrar esse futuro adiante de uma possível demissão, em que você, pelo menos, seja demitido abraçado nas suas ideias, naquilo que você acredita. Que você tente, pelo menos, implementar aquilo que você quer. Então, eu espero que ele, dessa vez, venha como Vitor Pereira de fato. E torcer para que os jogadores tomem consciência de que futebol, hoje em dia, requer, no mínimo, 110% de comprometimento, de entrega, de foco, de seriedade, de profissionalismo. Eu sei que essa palavra profissionalismo não combina muito com o nosso elenco, mas tomara que eles se imbuam no espírito de temos um Mundial para disputar, temos mais uma Libertadores para disputar. Então, a expectativa é boa. Resta saber se a gente fará diferente do que a gente fez nos últimos anos. Eu não acredito que faremos, porque é o mesmo clube, a mesma diretoria e o mesmo elenco. A única mudança é o técnico. Pode ser que o Vitor consiga o milagre que o Jorge conseguiu de fazer com que esse time leve a coisa mais a sério. Quem tá falando aqui é o Flávio. E o céu é o limite. O céu é o limite. Expectativa lá em cima.
time sem perdas, ganhou até um reforço aí, o acréscimo do Gerson, o Coringa. Vapo de volta, né? Pois é, cara. E aí, uma das coisas que sempre me preocupa, assim, é essa eventualidade de você perder um jogador na posição. A gente ainda tem a carência aí de um outro meia para ficar na reserva do Arrascaeta, isso é uma verdade. Mas com o Coringa, eu fico mais seguro, porque até meio ofensivo ele tem segurado lá no Olympique de Marseille. Então, assim, a expectativa é máxima. O Marcão citou bem aí a melhoria na preparação física da equipe, a gente tem essa expectativa. O técnico chegou aí, está gerando uma energia positiva no elenco, botou o Marinho no final do último jogo, o garoto, o cara, 35 anos de idade, correu igual uma flecha para lá e para cá, não enviou a bola, mas correu, sabe? Então o pessoal tá querendo mostrar jogo para ele, e a expectativa só pode ser positiva, porque toda a conversa que a gente vê envolvendo o técnico falando dos jogadores ou os jogadores do técnico, a gente vê coisas positivas, né? A expectativa entre eles é muito alta, de ganhar tudo. Então, só alegria esse ano, se tudo der certo. Pois é, meus amigos, estamos aí na começo da temporada, nosso programinha que a gente faz um diagnóstico aí do que a gente espera, né, expectativas para a temporada inteira, né, então temos aí 7 campeonatos, né, 7 competições que o Flamengo vai disputar, por títulos ou um jogo, seja a Supercopa ou a Recopa, ou um campeonato inteiro. Teremos uma mudança esse ano em relação aos anos anteriores, que é o início da Libertadores, né? Será um pouco mais à frente do que a gente estava acostumado. Já em fevereiro a gente estava tendo um jogo estadual. Os caras saíram do estadual, jogando contra o Bangu, e já ia direto jogar um jogo de Libertadores importante da jogo da fase contra o Bangu Petroleiro da Bolívia. Tinha que viajar, pegar aquela coisa toda. E então, a gente espera que seja um pouco diferente para ter um time já engajado, um time já montado, diferente que a gente viu ano passado, né, que demorou, ficou, não, tá montando um time, o Paulo Souza tá montando um time, e esse time nunca era montado. A gente ficava na expectativa de ver até quando esse time ia ser montado e nada, né? E a gente também tem a expectativa aí de algumas novidades, né? As 3 contratações aí pro Mundial, né, de peso que impactar, uma vez que foi o Gerson, a volta do Gerson, né? Bom, futebolisticamente falando, é excelente pro Flamengo, né? Todo mundo sabe da qualidade do Gerson. Só que não é algo inédito no Flamengo, porque o Gerson saiu daqui e tal, voltou como uma contratação, a maior contratação do futebol brasileiro, né? Logicamente, em questão financeira, tudo bem. Só que ainda não é algo que a gente não viu ainda no Flamengo. Tem a expectativa do Rossi, né? Vindo aí do Boca Juniors. Ainda E tem o Rossi lá do Fenerbahçe. Também, né? Que teria sido pedido pelo Vitor Pereira, porque já trabalhou com ele lá. Isso. Aí teve a discussão aí. Eu ouvi algumas más línguas falando, más línguas no sentido de eu não sei se ele acompanhou o Flamengo nos últimos anos. Que é dizer que o Flamengo não precisava de um outro goleiro do nível do Rossi, porque o Santos dava conta do recado. Talvez seja isso aí, a nossa análise de elenco. Eu falo assim, meu amigo, não sei se você acompanhou o Flamengo nas últimas décadas, todo ano o Flamengo tem problema com goleiro. Sim. Todo ano. E a gente teve a triste notícia de que o Hugo Souza não aceitou ir pro Japão. Não aceitou, mas parece que já tem outra proposta aí, que eu vi. Aí já tem outro time de olho aí. Vamos ver se vai ser parecido com o problema familiar do Vitor Pereira. Né? Se for um time da Europa, se de repente a doença da mãe dá para contornar. Porque no Japão ele não queria ficar longe da mãe. Então, prefiro ficar muito perto da mãe. Tem que mexer. Então, comer com um pauzinho aí é um negócio meio complicado. Né? Eu acho que definitivamente ele não queria ir para o Japão. Não sei porque que ele aceitou de noite e de manhã, desistiu. Mas Hugo Souza... Escapuliu o contrato aí, a caneta aí. Ele não conseguiu pegar. Mas aí, meus amigos, eu quero saber, primeiramente, começo de ano, todo começo de ano é empolgado. Todo começo de ano a gente fica naquela coisa, nossa, o time tá demais, o elenco é o mais top. Você não se lembra?
que as 2 primeiras semanas do Paulo Souza era só coisa linda. E aí, uma coisa que o Flávio falou aqui... Atividades de extracampo, a TV no campo, a TV, né, no treinamento. Nossa, tem um telão. Olha só. Eu, gato escaldado, né, tem medo de água. Eu já vi esse filme várias vezes. O Flávio, então, vamos esperar. O Flávio até falou uma coisa que me chamou a atenção, que é que falou assim, os jogadores estão com expectativas muito positivas. Só que eu falo assim, aí eu fico assim, eu vi, né, alguns vídeos, alguns comentários, comentários de jogadores. Na Supercopa do ano passado, o Flamengo jogou muito bem. Supercopa contra o Palmeiras, não foi? Contra o Atlético Mineiro, foi verdade. Foi o primeiro bom jogo, né? Vontade. Cássio Divino, boa noite. Obrigado, Cássio. Saudações rubro-negras. Estamos aí acompanhando aí. Eu vi esses comentários falando assim, nossa, o treinador tá. Nossa, ele tem a mente muito aberta. Aí eu falo assim, cara, a minha questão é, ele vai dizer outra coisa contrária disso? Vai dizer, não, tá uma merda. Sim. Você não soube ontem que o Roger Guedes, outra coisa, quando o Corinthians perdeu para o Bragantino, o Roger Guedes disse que o clima no Corinthians está muito melhor do que no ano passado. Aí veio outro jogador, é verdade, o clima está muito melhor. Eles estão alfinetando o Vitor por qualquer motivo. É que tá, eu desconfio, porque a gente comentou aqui, o Marcão comentou também aqui no final do ano passado, que o jogador, quando o Dorival foi demitido e tudo mais, aí alguns jogadores reclamaram. Calma aí. O Dorival não foi demitido. Vamos aos fatos. O Flamengo não renovou. Sim, verdade. Não teve a renovação, existia a expectativa da renovação, mas não teve a renovação, né? E aí, só que aí, né, a forma que foi, todo mundo ficou aquele, nossa, que sacanagem que fizeram com o Dorival, e os jogadores também, que absurdo, né, pô, não sei pra que essa situação e tudo mais. Aí eu falei, gente, se você perguntar pro jogador, pô, velho, você gostou dele não ter renovado, ou a demissão do cara? Eu não acho que o cara vai falar assim, não, achei, tá uma merda mesmo, tinha que sair, o cara acabou de ganhar título. Se tiver uma briga com o técnico, você perguntasse pro Diego Alves em 2018, ele ia dizer, não, agora o clima tá muito melhor. É por isso que eu sempre desconfio de conversa de jogador quando pergunta, o que você tá achando o treino? Não, tá, o jogador... É verdade, cara, que a gente não deveria perder tempo perguntando nada para jogador, que não sai nada de útil daquele gramado ali, cara. É que nem quando pergunta durante o intervalo do jogo, fica perguntando pro jogador. Eu acho uma coisa tão inútil. Eu fico, gente, pra quê? Você imagina ontem, um calor desértico do Saara no intervalo do jogo Flamengo e Portuguesa. Pô, você tá doido pra ir pro vestiário, botar uma água gelada na cabeça, e o Pedro ficava olhando pra repórter. E aí? Calma aí. Tem que esperar lá o link. Isso aqui o jogador fica lá. Surreal. Olha só, às vezes a entrevista ela é elucidadora. É o cara assim, pô, por que a gente sentiu você jogando menos que tá jogando nos outros jogos? O cara, não, eu tô vindo a contusão, uma coisa que às vezes passa batido ali na cobertura. Por isso que a entrevista antológica é aquela do Marinho, lembra? Do que merda, hein? Que merda, hein, cara? Pois é, mas assim, o negócio é a entrevista no intervalo. Isso que isso pra mim é... No final do jogo, beleza. Acabou o jogo. Vê se o cara ele tá viajando na maionese ou ele tá fazendo uma leitura de jogo bacana, cara. Isso aí faz parte. Quantas vezes você pegou uma entrevista... Geralmente eu me chego e falo. Uma entrevista de jogador que foi assim... Técnico hoje. Coletiva de técnico pós-jogo. Não tem um jornalista que discuta futebol. É só amenidades, é só futilidade. Ninguém pergunta a questão do esquema tático. Por que você não pensou nisso? Isso é culpa também muito da imprensa, não tá culpando só o jogador, Óbvio. Mas é culpa também nossa, porque a gente não exige mais qualidade de nenhuma categoria profissional nesse país. O cara, tem que nem tipo aquelas perguntas óbvias. O que você acha que falta para o time marcar, para fazer o gol aí, para vencer esse jogo? Ou então, a gente errou, mas agora a gente vai treinar para não repetir mais esse erro. Aí dava assim, eu já vi ainda alguns jogadores falando assim, falta a gente marcar o gol, né? Porque falta mais jogador assim, o cara chegar e falar assim, falta a gente marcar o gol que a gente não fez durante o jogo. E quantas vezes um jogador foi sincero? Não, jogamos uma merda, eu vi poucas vezes, né? Jogamos uma merda, jogamos nada. Foi uma merda. Então, deixa eu antes de você avançar no assunto,
você fez uma pergunta no começo que eu queria falar um pouquinho, que era sobre a diferença do ano passado para esse. Boa. Né? Então, assim, para começar a pré-temporada, não foi uma coisa extensa. O Paulo Souza tá fugindo do jogo, sabe? O Carioca do ano passado, eu acompanhei, foi quase todos os garotos. Foi boa parte dos garotos. Não, calma aí. Vamos de novo nos ater aos fatos. Primeiro, o contrato da Record obrigava o Flamengo, depois da terceira rodada, a botar o time titular, e assim aconteceu. E aí, não, eles alongaram o máximo que podia, botaram o garoto de novo e foi assim. 3 jogos apenas que podia, estava no contrato da Record. E aí o Paulo estreia. Inclusive o Paulo estreia com 4 gols, gol do Marinho, todo mundo achando tudo lindo. Foi a estreia do Paulo. Cara, essa coisa de botar o time logo, botar intenso, essa coisa toda, lembra quem? Jorge Jesus, que é a memória positiva que o pessoal tem. Se não tivesse a Supercopa dia 28, o Mundial dia 7, ele faria isso? Não dá para afirmar. Não dá para afirmar, realmente. Mas também não dá para afirmar que o cara não está nesse espírito de... Eu acho muito difícil que ele fizesse isso sem essas duas variáveis. Não, ele não ia se expor também. Mas vamos na verdade ele botou, cara. Vamos e aí pensar o seguinte. É diferente. Eu disse isso na última que eu tive com o Matheus, que o Flamengo perdeu tempo precioso. O último jogo do Flamengo fora no dia 13 de novembro. Se você tivesse dado 5 semanas de férias, que já estaria muito bom, aquele time poderia ter voltado na segunda-feira, 19 de dezembro, no dia seguinte à final da Copa do Mundo. A gente já teria trabalhado 2 semanas. Porque ontem já começou essa história de que falta tempo de preparação. Óbvio que falta tempo de preparação. Quando você abre mão de 2 semanas de trabalho, sabe Deus por quê. E numa intertemporada, que era uma exceção por causa da Copa do Mundo, que te permitia ter uma pré-temporada muito mais longa. E o Flamengo não soube aproveitar, como os outros times também não souberam. Assim, a gente... O preparo físico de um jogador profissional, de um atleta de alto nível, que é um jogador profissional, né? Qualquer atleta de alto nível, que precisa de intensidade durante um longo período, ela demanda de treino no sentido físico, né? Treino físico. E quando você volta de um período de pausa, o corpo malha por 1 ano e fica 1 semana, 2 semanas sem malhar pra tu ver. O corpo sente muito. E um jogador de alta intensidade, eu não vou lembrar quando foi, mas eu ouvi um especialista falando que o tempo necessário para o jogador, para um atleta desse nível, voltar ao mesmo ritmo que ele parou, era de 2 a 3 meses. Voltar ao mesmo nível físico. Razoável. Porque o corpo não se recupera de uma hora para outra, né? Sim. Então a gente pensa aí. E olha, os jogadores do Flamengo ainda reclamaram de ter que voltar dia 26. Eles só queriam reaparecer no dia 2 de janeiro. Sendo que pararam de jogar no dia 13 de novembro. E vamos botar aspas nesse pararam de jogar. Porque já tinha. Depois do. Porque eles pararam de jogar no final de agosto para jogar 3 jogos que não jogaram. E eles não fizeram mais nada. Então, assim, é muita moleza. É muita vida mansa naquele ninho do urubu. E aí a gente tem o jogo já da Supercopa contra o Palmeiras, que, logicamente, é um outro nível em relação ao estadual, né? Ainda mais que essa rivalidade, né, que a gente tem agora com o Palmeiras. E Palmeiras sem 2 caras mega importante. E o Palmeiras... Scarpa e Danilo. Isso que eu falo, o Palmeiras, ele teve uma queda de elenco muito grande. Um elenco... Assim, eu até ia comentar com vocês isso aqui, trazer para debate, porque qual foi a justificativa do Abel depois de... Sei lá, eu lembro que o Palmeiras começou a contratar a rodo desde 2015. Contratou não sei quantos caras lá. Tem jogadores no Palmeiras que a gente... passou pelo Palmeiras que a gente fala assim, caramba, ele jogou no Palmeiras. Esse cara tava no Palmeiras que ninguém nem lembra. E agora, este ano, o Abel falou que quer jogar com elenco curto, sendo que ele tem 300 competições para jogar. O que me faz suspeitar de que não é essa a verdade sobre esse fato.
de que tá acontecendo alguma coisa no Palmeiras, tanto o Palmeiras até agora não parece que não contratou ninguém ou não trouxe ninguém de peso e tá vendeu e está se desfez de alguns jogadores. A pergunta é, o que está acontecendo no Palmeiras? Será que o Palmeiras vai ter uma decaída com o Abel, que é o melhor técnico do mundo, segundo a imprensa paulista? Olha, Matheus, a gente tratou disso aqui no programa quando a Leila anunciava-se candidata e ela já deixava cristalino de que aquela farra de contratar jogador a balde, que aquilo era passado. Que ela, enquanto presidente, não ia investir tanto em jogadores como ela fez antes. Acho que ela ficou muito escaldada com aquela contratação do Borja, o centroavante colombiano, que foi um flop no Palmeiras. Ele até foi para o River Plate, começou a fazer gol lá. Então, eu acho que ela meio que botou o pé no freio, porque bem ou mal ela tem um técnico que não é como o Jorge Sampaoli, que fica pedindo reforço o tempo todo. O cara entende que para vir alguém tem que ser alguém que realmente vai somar, vai trazer algo diferente. Então, nesse ponto, eu passo a minha saudação ao Abel Ferreira, que não fica lá partelando que quer reforço o tempo todo. Mas é que desta feita ele perdeu os dois caras, dos três, ele perdeu dois dos mais importantes do meio de campo, que é Danilo e Scarpa. E isso vai fazer uma enorme diferença para o Palmeiras num período tão curto como esse para a Supercopa. É óbvio que o time corre, se mata em campo, tem condições plenas de ganhar no Flamengo lá no dia 28, é 50-50. Mas vai ser uma boa temporada para a gente ver como o Abel vai remontar esse time. E eu tava na expectativa de que o jogo seria em Salvador. A gente vai ver. Porque É uma a vergonha, vergonha, né, cara? a Como é que CBF... pode levar tanto tempo para escolher uma sede, cara? Você vê final de Liga dos Campeões, você já escolhe 2 anos antes. Onde está a dificuldade de escolher uma sede com tempo Só uma pergunta. razoável? Leilão, cara. O leilão é Não, tem que dar mais assim, tempo para ter mais lances. Não, Não, eu acho que é mais... botar o leilão que você Eu acredito quiser, na cara. incompetência. É incompetência. Porque não é pura e possível. simples, cristalina. Não, pô, cara. Ganância, Ô Flávio, não é algo que você não saiba que vai Isso não acontecer. pode saber. Porque não é algo É. tipo assim, Ganância. será que vai acontecer? Não sei. Por exemplo, Olha, alguém não sabe, vamos longe. já A FIFA tem data. A FIFA fez a mesma coisa com a sede do Mundial de Clubes, com as cidades que sediarão os jogos. Foi decidir agora, essa semana, cara. Semana passada. A Copa ia para outro país, depois foi pro Catar, cara. Entendeu? Tudo depende do lance, Não, mano. É tudo calma do aí. lance. Calma aí, Todo mundo mas o sabe Catar disso. foi escolhido Foi em 2016 que o Catar foi escolhido. Ia ser os Estados Não, Unidos. 2014. o Catar E aí eles numa 2014. ia ser os Estados Unidos numa reunião que eles fizeram a mudança. Foi o Sheik lá, o Emir, Sim, né? mas o que eu tô E discutindo, o Flávio, Platini, que foi decidido que era com porque tinha 8 sido anos antes de na Rússia, tinha um acordo antes disso, lá da Rússia, Sim. para equilibrar, ia ser Mas nos aí- Estados Unidos, aí e aí é já outro- estava pré-decidido, é aí outro o Platini foi comprado pelo Emir, e aí teve a mudança, que ele foi convencendo um a um a mudar para o Catar. Isso é mais pelo menos, Exato. ô Flávio. A gente. Quantos anos de antecedência a gente sabe um negócio desse? 8. Tipo assim, pô, Pois a é, gente mas sabe. eu tô falando A gente isso, sabe. que no Não, final, a gente sabe que a é tudo FIFA. do dinheiro que paga a gente mais. sabe que a FIFA veio nessa escalada de quem paga mais leva há muito tempo. Há muito tempo. Isso foi. Não é o leilão, cara. Agora, É o leilão. problema é o seguinte. Você dá mais tempo para ter um lance Agora é o mais alto. seguinte. Todo ano a gente sabe que vai ter aquele campeonato. Por exemplo, vou dar por exemplo real, tá? Aconteceu comigo e com o que vai acontecer agora, né? O jogo já é daqui a 2 semanas, praticamente, quase. Quando saiu a confirmação do local, um amigo já entrou em contato comigo e falou, bora. Aí eu falei, pô, vamos ver os valores dos ingressos, porque Salvador não é perto daqui, Salvador é longe. Ele falou, bora ver, a gente vai tal. Beleza, eu nem tinha olhado o valor do ingresso nem nada, mas eu falei, vamos ver, eu quero muito ir. Pô, inédito aqui na Bahia, é um jogo... Decisão Isso, da Bahia, né? é um jogo que não se vê, que às vezes eu falo assim, pô, é bom ter o Flamengo jogando nos lugares, outras praças. Esse é um tipo de título que um jogo, tá, beleza, tudo faz. Jogo único, qualquer lugar do Brasil serve. Aí beleza, a gente já foi olhar, tal. Só meditando aqui, pô,
ver os valores do ingresso, quanto é que vai ser, tal, tal. À noite, sai a notícia de que não seria mais, seria em Brasília. Ou imagine o cara que é... Porque eu ainda fui contido, eu ainda fui assim, vamos esperar pra ver quando sair os valores dos ingressos, vamos ver quanto é que é. Imagina um cara que é... Eu soube que setor norte e sul tá R$98 a meia, Lá em Brasília. lá em Pois Brasília. é, aí eu falei, cara, a torcida do Flamengo aqui na Bahia é enorme, como não tem jogo aqui sempre, pô, e a Fonte Nova é um estádio maravilhoso, lindo, enorme, cabe muita gente e tal. Aí eu falei assim, pô, e foi lá pro Mané Garrincha que tem jogo direto lá, já teve decisões lá, não é algo inédito. E, tipo assim, que vai lotar, talvez sim, talvez não, mas olha o tempo. Então, não é nem inteligente pra ver quem paga mais. Não é no mínimo inteligente, porque se fosse, poderia ter esse leilão ano passado e aí quem pagasse mais tudo mais. Não, é sempre na bucha. Alguém sabe onde é que vai ser a final da Libertadores esse ano? Eu ainda não sei, já foi decidido? Ou ainda tá na Não. busca? Não, ainda não decidiram. Olha o que a gente falou ano passado da Libertadores, o fiasco que foi de Eu torcida. acho que não é ganância. Eu não. Governo, Porque a ganância, os caras lá da Europa, Flávio, deve estar ganhando dinheiro a rodo com Champions, com as competições lá. Ganha dinheiro a rodo, mas com inteligência. Bom, se a gente se Olha lembrar, só, na o Real UEFA, Madrid conseguiu trazer a final lá para Marrocos, né? Nessa onda. Falou, olha, se for muito longe, a gente nem vai jogar essa porra. A gente vai mandar os garotos. Então, assim, como é que vai... Você vai perder muito dinheiro se o Real Madrid não jogar. Você vai esvaziar o torneio. Aí você falou. Então, nesse sentido, aí no caso. esse olho aí, Mas aí no caso. é sempre o dinheiro, Não, cara. eu concordo. Mas a questão é que pra mim, por exemplo, você tem como ganhar muito dinheiro sendo inteligente, fazendo competições muito boas. Ah, tem, a inteligência cara. faz com que você ganhe mais dinheiro ainda, né? Isso é assim, o terreno do domínio óbvio no lance. Vamos. Não entendendo na cabeça Falando dele. em dinheiro. Não é a minha cabeça, a sua do Matheus. É uma galera que tá lá que se exploda, não vai Agora nem na sim, partida. isso, Essa é a história da isso, FIFA. aí que você falou uma coisa boa, porque são caras que não estão interessados em trazer um espetáculo bom para o futebol. É isso que a gente fala aqui da CBF, que isso é uma merda dos caras só tá pensando no dinheiro, que não faz Isso vale para todo mundo, Isso. Matheus. Vale para a UEFA, para a FIFA, Isso. para a Comebol. Mas Agora que tá. O cara lá de cima da FIFA, ele não vai escolher o cara que é tecnicamente melhor, ele vai escolher o cara que é alinhado aos interesses econômicos dele. Um cara que seja tão estúpido e cego e fiel à malandragem dele. É verdade. É isso. Agora, falando em dinheiro, me veio aqui um dos tópicos da gente, que uma coisa que, primeiro momento, eu fiquei feliz. Eu falei, finalmente, graças a Deus, finalmente a Adidas acertou em cheio numa camisa pro Flamengo. Aí depois vem o balde de água fria. Cara, que decepção, velho. Que decepção. Que decepção, hein? Pô, Putz, tava maneirona a tava camisa, linda, eles botaram, cara. porra, tacaram a manga vermelha. Eu falei, caraca. E o pior, Matheus, não tem previsão de reverter isso. Vai ficar Porque do que tá ficou mesmo. aprovado, né? Parece que foi. O Flamengo aprovou e a Adidas entregou errado. Não sei que. Eu de fato não sei como. Não. Foi aprovado pela diretoria o modelo Preto. Isso. Durante esse processo, enviaram o modelo errado para a loja, para a fábrica, e a fábrica fez o modelo que enviaram para eles. Aí, então ficou nesse impasse que foi um erro do Flamengo. Pô, cara, eu fiquei muito triste, velho. Eu falei, quando eu vi a camisa, eu falei, acertaram. Finalmente na moça. Tava linda. Mas essa que usaram no outro jogo, que ela é toda torta. Eu não gosto dela. Gente. Eu não gosto. Eu acho que até vai ser um avanço. Depois dessa última aí, toda torta. Aí, cara. A de ontem é muito feia. Aí eu não gosto dela, não. Aí eu não gosto dela. Sincero. Nossa, que mau gosto. E o que eu falo aqui sempre. Tipo assim, a camisa, ela vem de um modelo, quando sem estampa, sem nada, linda, maravilhosa. Aí quando começa o outdoor a preencher. Vira páginas aí amarelas. Eu falo, cara, velho, é que eu falo, velho, a gente precisa se gabar de ter um faturamento bilionário. Estamos faturando 1 bilhão por ano. Mas ser a camisa mais cara do Brasil. Fica se vendendo por uma logo na manga. Aqui em cima, em peito, no baixo, nas costas. Mateus, cara. Eu acho... Imaginemos que pelo menos fosse uma páginas amarelas, como o Flávio mencionou aí, de Fórmula 1.
de empresas gigantes conhecidas no mundo inteiro. Eu nem sei quem são. Realmente deprimente isso, cara. O pior é que isso não tem solução porque os caras não veem isso como um problema. Exatamente, exato. Você falou num ponto bom, eles não veem como um problema. E é aquela coisa. Pode propaganda de aposta? Porra, isso aí é a coisa mais assim, antiética possível no universo. Mas aí o que falta, Flávio, neste caso, é a legislação brasileira proibir. Como na Europa, países já proibiram. Não. Isso é uma questão de legislação pública, poder público intervir. Tem uma propaganda, não é nesse caso na camisa do time, mas nos outdoors nas laterais do campo. Não sei se você sabe dessa propaganda, que é, se não me engano, uma plataforma de acompanhantes de luxo que patrocina. Tá lá, eu acho que é Fatal Modal, alguma coisa assim. Eu vi assistir o último jogo na Bandeirantes. E aí no intervalo tinha lá a propaganda de um remédio que faz você ter milhões de relações sexuais com a sua parceira, cara. Eu falei, cara, só a Bandeirantes tá de parabéns, hein? Já que você tocou no tema da transmissão da Bandeirantes, é um alívio, né? A gente vê um jogo do Flamengo transmitido pela Band, se comparado àquela desgraça da Record transmitindo jogo de futebol. Melhorou bastante. Embora o Sérgio Maurício seja botafoguense, confesso, os comentaristas que eles contrataram são duas gracinhas, que é o senhor Atirson e o senhor Ricardo Rocha, mas ainda assim a Band tem um DNA, né? A Band está acostumada a fazer aquilo. Então... Não, a logo deles eu achei aquilo, como é que é? Você só vê na Band, tem coisa que você só vê na Band. E aí, na Band Esporte, Esporte, você pode ver o Campeonato Carioca com a narração lá da década de 90, Oliveira Andrade, com aquele ritmo dele frenético de narrar jogo, completamente demodê, ultrapassado, mas tá lá, transmitindo. Então, mas pelo menos eles trouxeram o Rob Porto, que eu acho o Rob um bom narrador. Gosto do Rob. Inclusive é um cara muito simpático, eu já tive com ele 2 vezes, porque a advogada dele era no prédio onde eu trabalhava, muito simpático, muito gente boa. Aí uma coisa também que eu queria até comentar com vocês, porque a gente já sabe que isso vai acontecer no futuro, que é o quê? O Maracanã, reclamado gramado do Maracanã. Primeiro jogo, Flamengo e Audax, os meninos da base jogando no Maracanã. E aí que eu pergunto, pra que desperdiçar o gramado, estragar o gramado tão cedo com um jogo contra o Audax na primeira rodada do Campeonato Carioca com os meninos da base? É aí que eu falo, pra quê? Não é, vai ver o Olerite lá do estádio do jogo, se não houve prejuízo, porque não lotou, logicamente não ia lotar. Foram menos de 30 mil pessoas. Será? Não foi ruim assim não. Em questão de dinheiro? O que cara, acontece, eu acho que 28 mil, acho que empata ali. Pelo menos empatar. Mas não deu prejuízo, quando será? Tem jogo, acho quando que tem não. jogo no Maracanã em janeiro, Creio que eu não. não tenho de férias, cara. Então, assim, eu fico afim, quando eu tinha meu filho pequeno, eu levava em jogos menores, porque justamente tu tem mais segurança para ir, é mais tranquilo, é um jogo mais em conta. Mas aí, então, assim, tem vários atrativos. mas aí o que eu falo. E era o primeiro jogo da temporada, Matheus. Se o gramado não aguenta nem o primeiro jogo, então é melhor trocar de estádio. Bom, vocês me deram pontos aí, mas é o que eu falo. Aí a questão, o problema é, beleza, o primeiro jogo da temporada, entendo, tudo mais. Mas aí daqui, chegar no final do ano, no meio do ano, pode esperar, no meio do ano, o gramado do Maracanã. Não vai longe. Ontem o gramado visualmente estava feio. Pois é, e aí que o cara da Band até disse que estava um tapete maravilhoso. Para mim o campo estava horroroso, visualmente. E aí eu te pergunto, pois é, daqui a 3, 4 meses, na alta temporada, no momento da temporada que a gente tiver lá, jogo importante, vai ter que parar o Maracanã aí para fazer obras no gramado, porque o alto número de jogos, porque o Vasco tá vindo aí para jogar no Maracanã. Sim. Agora, vocês ainda acreditam que a gente vai ter estádio? Ou vocês acham que a onda já morreu?
Agora eu não sei. Eu tô achando que a onda morreu. O hype Inclusive, já passou. ontem o Landim se manifestou dizendo que o que interessa ao Flamengo agora é o Maracanã. Porque ele entende que nem Flamengo cara, nem os times das Laranjeiras têm estádio. E a gente falou isso. Mas ele entende que o Vasco também pode jogar lá. E vai, parece, se eu não me engano, eu vi a notícia ontem ou hoje. Sim. Que o Vasco Mas aí, você concorda que o discurso já mudou? Porque o Vasco quis jogar no Maracanã, que o Landim deu um soco na mesa, agora eu vou fazer estádio, não sei o quê. Aí, de repente já mudou. E eu nunca acreditei que a gente ia ter estádio de fato. Porque assim, eu já vi muita gente no Flamengo prometer e nada acontece, cara. E eu não confio nessa diretoria, então... Pois é, cara, eu acho que a gente tem aí grandes mentes interessadas em fazer um estádio para o Flamengo, vi várias propostas, arquitetos falando proposta, e aí ele sugerindo como é que isso vai se alavancar financeiramente. Eu achei, poxa, um programa extremamente viável, cara, sabe? Então, assim, não é algo de outro mundo você querer isso. Poxa, jamais. Agora... Mas a questão é querer. A incompetência dos caras e a falta de vontade de botar... Falta querer, é isso aí. Se fosse o Valim Vasconcelos, presidente do Flamengo, eu não tinha dúvida de que sairia o estádio. Mas sendo o Landim, eu fico com a minha barba de molho. Aquilo que a gente comentou isso no programa que a gente fez de estádio aqui. O Flamengo não pode voltar atrás, não é nem por uma questão de, tipo assim, era uma estratégia para poder ganhar, conseguir o Maracanã. Eu falei, não, é questão de inteligência. O Flamengo precisa do estádio. Sim. Por que não pode ficar contando com o Maracanã? É burrice ficar contando com o Maracanã. Sim. E vai acontecer de dar ruim, porque serão 4 times disputando, com o Botafogo agora com dinheiro, né? O Vasco agora com dinheiro, o Fluminense tá lá e vai todo mundo, teoricamente, tem dinheiro, tem direito ao uso do estádio. E aí vamos mais uma vez. O Flamengo tá procurando uma casa para jogar. E aí a gente, com todo esse investimento que a gente tem, bilhões, porque orçamento de bilhões, e não se dispõe a fazer o estádio, seja lá qual a estratégia que for fazer, qualquer estratégia que o Flamengo... Mentes não faltam, que nem o Flávio falou. Mentes não faltam. E não é possível que a gente só possa fazer esse estádio naquele terreno do Gasol. Exatamente, né? Tem outras opções. Não acredito nisso. O Rica, que é um flamenguista que ele é arquiteto e fala muito sobre... Já comentei sobre aquele também. Fabrício Kika. Isso, desculpa. O Kika, ele sempre fala sobre isso. Ele até falou que tinha outras opções e tal. Deu a opinião dele sobre a questão do estádio, quantidade. E trouxe uma série de vídeos falando sobre isso. Então, ideias e mentes para trabalhar nisso. E como um modelo de negócio ideal e lucrativo que possa vir. Que eu falei assim, cara... Eu sou contra esse estádio moderno, esse estádio de mármore, de vidro, de que tem TV no banheiro e que não sei o que. Arena multiuso, não sei o que lá, vira um foguete espacial, shopping center pra luxo. Fala, quer ter as suas alas? Mas, cara, tem 300 milhões de modelos. O Atlético Mineiro tá fazendo lá o dele. Diz que vai ser o mais moderno da América, não sei o que. Eu falo, mano, eu quero assistir futebol. Cara... É só não gastar em, sei lá, telão no banheiro, isso, né? Tipo, bota mármore no banheiro, meu irmão. Desculpa, tipo, TV no banheiro. Que são necessárias, aí fica a manutenção cara do negócio. Exatamente. Você está construindo justamente para ter lucro, sabe? Para ter um gramado legal. Então, assim, tem que focar nisso daí também. Mas eu fico assim... Pensando assim, cara, que falta de visão. Pois é. É papo de alguém chegar assim, mano, olha só, ô Landim, eu sei que você tem dinheiro, compra um terreno ali do lado, mano. E aí depois a gente fala que vai construir um negócio. Vai ganhar uma grana preta, Landim. Alguém botar uma ganância nele. A ganância é correta. Inteligente, né? Vamos falar dos nossos reforços, que eram 3 reforços, mais um reforço de nível mundial para parar o Rio de Janeiro para o Mundial. Pois é, lembra, eu falei no começo do vídeo, né? Promessa dos 3 e até agora, assim, a volta do Gerson, é óbvio que eu fiquei muito feliz, mas ontem, vendo o jogo, a sensação de que o Gerson voltou de contusão, né?
Ele estava muito tempo parado. Eu tava e ontem voltou a jogar. observando o começo do jogo, eu não assisti o jogo completo, mas eu vi o primeiro tempo. E falei bem assim, eu acho que o Marcos já deve estar lá no... Olha lá, em ritmo de treino. Todo mundo com aquela malemolência. Vamos lá. Primeiro, quando eu me referi ao que eu disse agora ao Gerson, eu não estava nem criticando o ritmo de jogo dele. Só estou dizendo que a gente estava tão acostumado a ver o Gerson ali, sim. que não é uma sensação de chegou um recurso já era costume. Você disse, olha o Gerson aí. É um fato conhecido. Sim, foi o que eu falei. Não, é uma novidade boa. Agora, é fato ontem que o Gerson só carimbou papel. O Gerson está fazendo uma nova função. Olha só, como é que era antigamente? O Arão era o volante que voltava para começar a tocar a bola ali e o Gerson ficava um pouco mais à frente. Agora, embora o outro seja mais marcador, quem está voltando, ele ficou entre os zagueiros direto, era o Gerson, justamente para melhorar essa saída de bola. Aí, CT, ó. Então, assim, é uma outra Mas ainda que seja isso, Flávio, ele produziu muito pouco. Mas, assim, é o que eu falo. Às vezes a sensação... Mas eu não vou discutir a atuação de ontem. A sensação de... Lembre-se da minha teoria, 10 jogos. Só que 10 jogos, não vou contar jogo contra o Dax, Portuguesa e companhia, não. O primeiro jogo da minha série de 10 é contra o Palmeiras. Tem algum clássico antes do jogo contra o Palmeiras? Não. Pelo Campeonato Carioca? Que eu saiba. Acho que não. Depois, se tiver algum clássico aí, beleza, aí nós vamos pro Mundial. Então, assim, até o Vitor completar 10 jogos à Vera, vai levar muito tempo. Mas, então, Marcão, mesmo nesses que você não contabilizaria, já dá para ter um indicador, né, cara? Se nem com o Audax, nem com não sei o quê, o cara não chega na frente, é porque ele tá mudando, tá fraco ou tá mudando essa tática. Ontem, o calor que estava nessa cidade do Rio de Janeiro, nem eu, que sou mega exigente, exigiria que o time corresse que nem os condenados naquele calor. Cara, o pessoal correu, cara. Retorno de temporada. É isso que eu falei assim, eu vendo o jogo. Não, assim, esquece. Eu assisti ontem o jogo, não abri minha boca pra reclamar uma vírgula. Assim, eu falei, dá pra ver o ritmo. Assim, você fala assim, pô, o jogador de começo é o primeiro jogo da temporada. Sim. O cara retornando de férias. E a Portuguesa foi um time maneiro pra caramba, porque nem marcar a Portuguesa marcava. Gol de peito. O cara faz gol de peito. Maravilhoso, exatamente. Então, beleza. Agora, deveria ser, Flávio, eu te daria razão se a gente olhasse assim, vamos ver o nível de comprometimento e profissionalismo do elenco do Flamengo nesta temporada nos jogos contra os times pequenos. Se mudar, se os caras levarem a sério, aí eu vou dizer, que maravilha, serviu para alguma coisa. Porque assim, se fosse técnico de futebol, eu poderia chegar para os caras e dizer assim, olha só, eu sei que vocês não estão a fim de correr. Eu entendo que é o Audax, vocês olham para lá, mas vamos fazer o seguinte, quando fizer 4-0, eu dou ok para vocês. Pode furar a bola e acabou o jogo. Não tem problema. Mas só depois que tiver 4-0. E não pode levar gol. Porque se levar gol, outro dia... Não, joga videogame. Fica sem videogame. Eles perderam um jogo pro Aston Villa, mas tomaram um vareio de bola. No dia seguinte, o técnico do Manchester United cancelou a folga, botou os caras para fazer uma corrida muito longa, mas ele, técnico, foi para a corrida. Sabe qual foi a mensagem que ele passou para os jogadores naquele dia? Que a despeito deles terem jogado mal, ele também era culpado, porque era ele que tinha treinado e escalado. Então ele também merecia o castigo. E porque ele foi para o castigo junto com os jogadores, cara, a relação dele com os jogadores começou a mudar e o Manchester United agora já está 1 ponto atrás do City. Eu acho que a mensagem é um pouquinho diferente. Tem um pouco disso, mas eu acho que tem que trabalhar junto, tem que trabalhar. Por isso que vão cancelar a folga, né? Cara, mas assim, agora, Flávio, imagina se fosse aqui no Brasil, no Flamengo. Não, os jogadores estão cansados. Precisa de um descanso. Isso aí. Então... O professor, cara, ele tem que meter a bronca dele, cara. Senão vai ficar aqui. Entendo. Senão é isso, é só enxugando gelo, sabe? Tu não consegue mudar nada. Agora... E tu quer quando o dono chegou, fazer a mesma coisa dos outros? Como é que vai se destacar? Chegou e disse que não ia mudar e mudou, certo? Foi. Paulo Souza já tinha avisado que ia mudar e mudou. O Vitor não avisou nada. E ontem entrou o mesmo time que terminou a temporada, só não jogou o João Gomes porque ele não estava relacionado para o jogo pela provável venda dele. Que, aliás, soltei fogos aqui em casa de alegria. Porque alguém
deu mais do que o valor de um saco de bala Juquinha pro senhor João Gomes. Que isso, coisa maravilhosa. Valoriza o nosso menino. Depois Cara, que vender, às você vezes fala. eu olho pra Espera cima e vender, me Marco. Aí você pergunto- fala. Aí você fala, é uma merda, não prestava. Enquanto é uma maravilha. Não, mas assim, o que eu acho engraçado, e eu disse isso aqui no programa, que eu duvidava que o João Gomes estaria sendo cobiçado por Real Madrid, por Liverpool e companhia. Aí apareceu quem? Apareceu o modestíssimo Wolverhampton para contratar esse rapaz. Eu tô Excelente feliz. pronúncia, Marcão. Muito boa, né? Você Parabéns. viu? Temos um Tô poliglota feliz. aqui. Assim, o Flamengo me deu duas alegrias inesperadas, que foi a saída do treineiro do Dorival e a saída do genérico do João Gomes. Não posso reclamar. O início da temporada está E Hugo bom. Souza? A Hugo poderia ter sido a cereja no bolo. Mas como eu acho que o Vitor Pereira não é o Paulo Souza, ele não é maluco de ficar escalando o Hugo Souza em jogo, então eu acho que a gente... E é por isso, Marcão, Né? por isso que eu acho que é tão importante o Flamengo ter esse segundo goleiro de alto nível. Sim. Porque, pô, cara, a Sim. gente quantas vezes. É que vocês não estão Sim. desde o começo do E vou mais podcast. longe, Matheus, a gente tinha que ter um terceiro goleiro de bom nível. E- Que o Matheus Cunha, para mim, não é o terceiro goleiro do Flamengo. Não vejo confiança. Tipo assim, Você viu alguma falha dele que justifique? Eu não lembro disso, não. Olha, do pouco que eu vi jogar, e eu disse isso ano passado, achei o jogo dele com a saída de bola com os pés horrorosa, insegura. E acho que o Flamengo, cara, assim, porque a gente tem. Eu sigo na minha ideia de que o Flamengo tem que ter dois times titulares. Então, Santos e Rossi. Tem que ter um reserva para esses caras. Para mim, esse reserva não é o Matheus Cunha. Poderia ser um goleiro nacional aqui, jovem, mas que já tenha, tipo o Tadeu, do Goiás. sim, bom entendeu? goleiro. Então, assim, um cara que você sabe que pode ir para jogo se acontecer alguma coisa com um dos outros dois. Uma coisa que me preocupa no Vitor é que eu não vejo o Vitor mencionar a ideia de ter dois times. E não são opções caras para comprar um Não goleiro são. decente. Não são, exatamente. Dinheiro, né? Porque ver uma coisa, ano passado eu fiz esse comentário no programa. Todo resumo de rodada, jogo do América Mineiro, aquele tal de Cavilioli defendendo o urubu, voando andorinha, pombo, porque o cara só era bombardeado. Tudo bem, vai para um time grande, pode ser que ele não vá bem. Mas não precisa você sempre comprar filé mignon para o churrasco. Né? É aquela coisa, Então- o Flamengo compra o óbvio, né? Tá precisando de goleiro, Você vai lá quer e ver uma compra. coisa? Tá precisando de vai Você lá quer e ver uma compra. coisa? Catrazinho que ele Desde resolve. 2019 que a gente está escutando essa ladainha de que o Flamengo está atrás de um reserva para o Arrascaeta. Eu não acredito nisso, cara. Porque se de fato você está desde 2019 e você não conseguiu, é porque você é um tremendo incompetente. Ponto, vamos para o parágrafo. Nós estamos indo para o quinto ano, né? 19, 20, 21, 22, quinto ano nessa ladainha. Aí teve essa novela do Juan Quinteiro, bom jogador, beleza. Mas também acho muito bom que ele tenha ido para a Colômbia dele, jogar no time onde ele se formou, porque era uma contratação arriscada. O Galatasaray já está querendo tirar o Rames lá do Olympiacos, porque o Rames voltou a jogar direito. Ele podia ter voltado a jogar direito no Flamengo. Como o Isco poderia voltar a jogar bola no Flamengo. O Isco não quer ir para a Arábia. Você já imaginou se a gente bota o Isco no Flamengo? Ele está com 30 anos. Vai me dizer que o Isco não tem bola e futebol para jogar no Flamengo? Aqui a gente tem o Everton Ribeiro com 32, né? Você quer ver uma coisa? Ontem, o jogo do Bragantino e Corinthians. Quem acabou com o jogo? O Arthur. O Flamengo não fez nenhuma menção de tentar trazer o Arthur. É impressionante como a gente vive atrás da grife. E sempre aquela história Entendeu? de. Que a gente até sempre fala aqui, né? Vai atrás do cara que. Tá em mal fase lá, ou tipo assim, pô, tá um clube lá, não sei da onde, da Europa. Isso aí. Vai lá, Isso aí. no Zenit Isso aí. da não sei o que lá. Mas o cara tem que estar na Rússia, Europa. na Ucrânia, na Bielorrússia, no... Estão falando que o Flamengo teria interesse em obter o empréstimo do Facundo Pelestre. Não é mau jogador, longe disso. Mas, de novo, já não bastou o exemplo do Andrés Pereira? Se no Manchester United, que estava uma draga, o Andrés não servia, vai servir para o Flamengo?
Então, assim, mas essa obsessão em grife, o Flamengo não tem mais a capacidade de olhar para um jovem e apostar num jovem para a gente ganhar dinheiro. Eu vou repetir o que eu disse no último programa. O Flamengo deixou de comprar o Enzo Fernandes porque achou muito caro o preço do Enzo Fernandes. O Flamengo disse que o River queria 20 milhões de euros. Tá bom. Na semana seguinte vem o Benfica, contrata o Enzo por 10. E com os bônus, pode ser que chegue a 18. Nesse momento já chegou a 14. Mas por quanto o Benfica vai vender o Enzo Fernandes? Por 120, 130. Por que o Flamengo não está nessa? Porque falta visão. Falta muita coisa nesse tal de centro de inteligência. O Marinho continua. O Marinho continua. O Flávio até falou que ele correu. Mas ele correu como ele correu ano passado. Correu pro nada, correu à toa, correu sem sentido. Tem muita gente falando que assim como foi com o Michael... O Michael, tomara. Tomara que o Marinho consiga dar um rumo para ele. Mas assim, se é para ele fazer o que o tal do Michael fez, eu tô fora, cara. Tô fora, porque assim não dá. Aliás, o Grêmio parece que não vai trazer mais o Michael, né? Parece que já desistiram dessa história. Ele vai jogar contra a gente no Mundial. Ontem, por exemplo, o Cebolinha entrou, certo? E eu disse a vocês, não vou cobrar o Cebolinha em 2022, mas em 2023 vou cobrar o Cebolinha. Ontem não fiz rigorosamente nada. Ainda fez uma jogada bizonha que ele saiu, bola e tudo. Pois eu não entendi. Batendo corrida com a bola. Agora, de novo, cara, eu vou repetir pela 1000ª vez. Será que não tem uma alma naquele Flamengo para dizer pro cara, meu irmão, quando a fase não tá boa, faz o feijão com arroz, faz o simples. Ganha confiança, ganha casca. Você vê o Pedro, cara. Ontem, para mim, o melhor do jogo foi o Pedro. Mas não sei por que elegeram o Gabriel Barbosa melhor do jogo, né? Essa parte eu não entendi. Mas, beleza. O importante é que ele fez Gabriel gol. Teve participação dos 2 gols e 1 gol. Quer dizer, mas se for por isso, o Pedro também. Deu 2 assistências e fez um gol. E aí? Ficamos empatados. Então, quem fez o gol mais bonito? O Pedro ou o Gabriel? Cara, para mim a jogada mais bonita é a do terceiro gol. Porque o Pedro vira e mata os 2 zagueiros e deixa eles falando com nada e conscientemente rola a bola pro Fabrício Bruno. Quase que sai um gol antológico ali do Everton Ribeiro. Que ali os deuses falam assim, ontem, por exemplo, foi o Mateuzinho ontem que fez a gente desperdiçou algumas jogadas por excesso de preciosismo. Acho que foi o Mateuzinho que fez do quarto gol, acho que foi o Mateuzinho. E foi um gol muito difícil, porque a maneira como o Thiago pega na bola, ele podia ter sido bonito aquela bola. Um golaço. E foi o primeiro gol. Enfim, o Thiago Maia fez um gol pelo Flamengo. Porque o outro que ele fizera, que tinha sido um golaço do meio da rua, o juizão anulou, porque achou uma falta em outro lugar. Então, assim, o Thiago Maia, cara, para mim, joga muita bola. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas uma coisa me chama a atenção. Ano passado, o Thiago ficava pela direita, o João pela esquerda, certo? E o Thiago é canhoto. Então ele fica todo torto na marcação. Eu achei que agora, com o Gerson, que antigamente era segundo homem pelo lado direito, o Gerson viria pelo lado direito, o Thiago ia ficar no lado esquerdo. Mas ontem eu não vi isso. Eu vi o Thiago de novo pela direita, todo torto. Isso é uma coisa que me preocupa. Outra coisa que me preocupa, o vão que continua existindo nas costas do Ayrton Lucas. Aquele lateral da Portuguesa que não é ruim, tal do Watson, ele entrava com uma facilidade por ali. E aí o Davi Luiz, com aquela velocidade enorme que ele tem, né? É triste, cara, quando o Davi não consegue roubar a bola, ele já vai fazendo a falta que é para parar a jogada, que não tem condição de correr atrás de alguém. Então, assim, o Vitor, ainda bem que o Vitor ontem na entrevista disse, olha, tem muita coisa para corrigir na parte defensiva, ele vai ter que ralar muito, cara, para consertar aquele sistema defensivo do Flamengo. E eu me pergunto se ele vai encarar uma possível final de jogo contra o Real Madrid com esses caras em campo. Quando eu digo esses caras, é esse esquema de deixar Pedro e Gabriel. E o Flamengo ter aquele meio de campo que é um convite a qualquer um
para deitar e rolar. Acho que a gente vai para o suicídio se a gente fizer isso contra o Real Madrid. E o Real Madrid, nesse momento em janeiro, não está bem. Mas, meu irmão, fevereiro é outro mês. Fevereiro ainda está muito longe. E é em fevereiro quando os grandões começam a jogar, porque é quando começa a decidir a temporada europeia. Então, eu não acredito que o Real vai estar essa baba lá em fevereiro. Cara, tu pode tirar o Gabigol e botar o cabeça de bagre. Pô, essa dupla daí que arrasou no final do ano, cara. Não faz isso não, Marcão. Quando chega na hora da decisão, quem tá lá é o Gabigol, assim, cara. Só que você tem que se lembrar que você vai enfrentar possivelmente o melhor meio de campo do mundo. Ok, tu joga com 2 Na hora que você tiver que domesticar Modric, Kroos e Tchouaméni, quando eles confiscarem a bola, eu quero ver o que o Flamengo vai fazer, cara. O Flamengo não se sente bem quando não tem a bola. Então, é só você se lembrar do primeiro tempo da Croácia contra o Brasil. A Croácia confiscou a bola no primeiro tempo. Pô, tu vai tirar o Pedro, que é um cara que, porra, mata num cruzamento aí no escanteio vadio, de repente a gente fatura numa dessa. Claro, essa semana eu vi o Chala Podcast com o João Guilherme. E o João conta que em 2014, 1 hora antes do jogo, Brasil e Alemanha, sai a escalação. O Vanderlei olhou para a escalação e falou: a gente perdeu esse jogo. Aí o João Guilherme, mas por quê? Ele botou o Bernard. A gente não vai ter meio de campo para controlar o meio de campo da Alemanha. A gente perdeu esse jogo. A gente viu o que aconteceu. Você não pode perder meio de campo no futebol moderno. Nós não estamos lutando contra um time pequeno que vai se defender o tempo todo. É simplesmente o Real Madrid, o maior clube do mundo. Você tem uma ideia? Ontem o Real perdeu para o Barcelona. Mas você sabe qual foi a última vez que o Ancelotti houvera perdido uma final em jogo único? 2011. Há 12 anos que o cara não perdia uma final. Final em 2 jogos. A última que ele perdeu, 2014. Então você junta um Ancelotti, que de 24 títulos que disputou, ganhou 18. Com a camisa do Real Madrid, com aquele meio de campo, para você deixar o Thiago Maia e o Gerson correndo para segurar aquele negócio, eu acho muito improvável que o Vitor vá para esse jogo com esses caras aí. Alguma coisa ele vai fazer. Então, no jogo do Real, sim. Agora, o que você vai fazer, né? Eu, por exemplo, tiraria o Everton Ribeiro. Acho que o Matheus vai discordar de mim, né? A gente tem essa discordância, geralmente. Eu gosto mais do Gabigol e gosto mais do Everton Ribeiro. Você botaria Ribeiro. Quem, então? Mas, assim, botava ali o Vidal, botava mais um outro cabeça ali, que a gente ganhava muito mais no meio campo, mas, ao mesmo tempo, tu não ficava com o atacante lá isolado, cara. Sabe qual é? Eu acho que a dupla podia ser Gabigol e Pedro, mas aí você tira o Everton Ribeiro e bota mais um no meio, pronto, equilibrou. Porque, pô, tu abrir mão também de um atacante de maior mobilidade. O Gabigol, cara, ele tem toda uma relevância, bate bem, dá boas assistências. Eu acho muito interessante. Deixa eu perguntar para vocês agora, quais serão os grandes adversários do Flamengo este ano? Quais serão, vamos ver, coloquei os 3 grandes adversários do Flamengo esse ano. Flamengo e Flamengo. Simples. Nós somos o nosso maior adversário. Isso a gente sabe, Marcão. Mas eu assim. Especialista, Marcão. Gostei. Vai lá, Marcão. Eu quero que você, tipo assim, tirando a gente, uma questão de arrogância. Tirando nós mesmos. Não me levem pro lado da arrogância, que eu não tô sendo arrogante, só tô sendo realista. E o Jorge dizia isso. Não, a gente sabe disso. O maior adversário do Flamengo é o próprio Flamengo. A gente sabe disso. É a política interna do Flamengo, é aquele elenco do Flamengo. Por exemplo, faço uma pergunta honesta para vocês. E ontem, inclusive, houve um jornalista que fez a pergunta que eu faria para o Vitor. A última vez que um técnico iniciou a temporada e terminou a temporada foi 2011. Eu tava pensando com o meu querido Vanderlei Luxemburgo. Eu tava lembrando isso esses dias para trazer esse assunto em pauta também.
Porque, Então, assim, Marcão, com um ano de trabalho a gente teve, né? A gente teve ali o Jorge Jesus, ficou um ano. Não, mais de um. Mais de um. É porque, às vezes, alguns deles dão tão certo que eles não fecham um ano, já vão para Não, porque seleção, assim, a questão é o seguinte, que começou a temporada e terminou a temporada, sim, poucos. sim. Começou e terminou. O último foi em 2011, cara. Que pegou o trabalho no meio de campo e ficou um ano, o Jorge Jesus ficou até o final do contrato. Não é um parâmetro não, cara. Teve alguns outros que foi. O Jorge Jesus foi embora, não, cara. Mas eu tô falando assim, isso de fato, né, foi... A questão é o seguinte, quando a gente parar pra pensar em que o Flamengo... Mas vocês acham que o Vitor chega até o final do ano? Então, aí que tá. Sejam honestos com vocês. Se ele ganhar tudo, ele vai pra Europa. Volta pra Europa. Você acha que volta? Tá o bom. Abel até hoje aí tá aí. Cara, se ele ganha do Real Madrid com o Flamengo, o Marcão fala sempre uma coisa assim. Se os caras ganham tudo aqui e ninguém chama eles lá, porque tem alguma coisa errada. Por que ninguém até hoje chamou o Abel pra sair do Flamengo? Sim. Ou do Palmeiras pra ir pra algum time lá? Sabe? Porque o Abel não acha que não quer ganhar muito dinheiro lá, mais perto da família. Na França, eu cheguei a ouvir o boato de que o Nice pensou no Abel. Mas depois essa história morreu. Tanto que o Nice agora está correndo atrás do técnico que era da Arábia Saudita, na Copa. O cara até renovou até 2027, mas eles estão pensando nele. A questão é, assim, qual é a possibilidade real do Flamengo ganhar todos os títulos? Vamos ser honestos, vamos ser realistas. Futebol é muito difícil você conseguir isso. Muito difícil. Isso você viu, por exemplo, o Barcelona do Guardiola fazer, ganhar 6. Mas olha o tamanho da diferença do que era o Guardiola, do que era o time do Barcelona, para o que o Flamengo faz em campo. Mas vamos lá, eu quero a resposta. Eu quero a resposta de vocês. Mundial, a gente consegue, cara, tem grandes chances. A gente montou 2 times, cara. Tirou, sei lá, um meio atacante aí. Claro. Primeiro, a gente continua não tendo 2 times. Porque se Pedro e Gabigol são os titulares, quem é o centroavante do segundo time? Não tem, Flávio. Também é outra questão. Não tem, cara. Isso é lenda. A gente, de novo, vai cair nessa esparrela. 2. O Vitor Pereira vai tratar o Campeonato Brasileiro da maneira como os últimos trataram? Isso é uma coisa que me incomoda profundamente. Eu quero muito saber se o Vitor vai levar o Campeonato Brasileiro a sério. Olha, no Corinthians não aparentou isso, não. Cara, mas ele foi líder. Ele foi líder algumas rodadas com o Corinthians. Chegou aonde não tava... Ué? O Corinthians, cara, pra mim foi a surpresa do ano passado, porque foi muito além das expectativas que o Corinthians tinha. O Corinthians montou um bom time com o papel. Mas no final das contas, Matheus, o percentual de aproveitamento do Vitor Pereira no Corinthians foi de 51%, cara. É o mesmo aproveitamento do Silvinho. Só que o Silvinho não teve de reforço as peças que o Vitor teve. A gente viu o Corinthians jogar contra o Flamengo na Libertadores, foi indigente o que o Corinthians fez. Em casa e fora. A gente viu o Corinthians nos dar um calor no segundo tempo da final da Copa do Brasil, porque o Flamengo literalmente já não jogava mais há muito tempo. E eles poderiam ter ganho aquele título nos pênaltis. Por isso é que eu faço essa distinção. Qual é o Vitor Pereira que veio para o Flamengo? É o do Corinthians? Se for do Corinthians, minha barba vai ficar mais branca ainda do que já está. Eu quero que seja o Vitor Pereira, que acredita nas suas ideias. E, meu irmão, você acha que um técnico como o Guardiola, como um Klopp, chegaria aqui e baixaria a crista para esse elenco? Não. O Guardiola, até quando foi para o Bayern de Munique, mudou a forma histórica do Bayern de Munique de jogar. Então, assim, é uma questão de personalidade, de você acreditar no que você faz e impor suas ideias. Então, eu espero que o Vitor tenha esse perfil. Mas eu espero que você, Marcão, me fale os 3 times que não seja o próprio Flamengo. Cara, Palmeiras, bote aí Palmeiras, em jogo aí. Óbvio que o Palmeiras. Não sei como virá o Atlético Mineiro, mas seria um nome que eu tiraria da cartola.
E, infelizmente, o terceiro nome que eu sou obrigado a tirar da cartola e que Qual é o não nome? me faz dormir é o Fala. time das Laranjeiras. Quase que ele fala. Não. Assim, eu estou muito preocupado com esse time. Estou mais ainda do que já estava no passado. Inclusive, adoraria que a CBF me desse uma alegria dupla. Tirasse o Fernando Diniz de lá e botasse ele na seleção brasileira. Eu ia ficar Dinismo na duplamente feliz. seleção. Nossa senhora, eu já tô Entendeu? vendo a catástrofe. Primeira vez que a seleção não vai nem classificar pra Copa. Não, mas vai jogar bonito que é uma beleza. Vai jogar lindo. Agora, Contra o Peru, contra a Venezuela, vai golear. agora Flávio, então foi os três: Palmeiras, Atlético e o da Laranjeira, né? O time da Laranjeiras, isso Pronto. aí. Flávio, quais são os seus três times rivais do Flamengo esse ano? Cara, eu ia falar do Fluminense, né? É isso aí mesmo. Talvez o Inter, não sei. O Inter seria mais um, se fosse 4 eu pensaria no Inter. Mas por que eu não chego a acreditar no Inter? Eu vou acreditar que o time do Mano Menezes vai evoluir, para mim é muito difícil acreditar em Mano Menezes. Então, por isso é que eu estou tirando o Inter desse chapéu. Então, eu acho que é por aí mesmo. Não tem como Não fazer. acho que o São Paulo vai fazer nada diferente do que fez esse ano. O Atlético não, o Atlético acho que nem chega nos três. Se a gente fosse fazer de novo aquela coisa da classificação, não vai chegar nos três, porque teve grandes perdas aí, financeiramente teve que vender parte do elenco. Eu admito que eu não estou por dentro da janela de transferência do Atlético. Só sei que eles perderam o Guga e o Keno, que vieram para cá, né? Sim. Foram lá para o time das Laranjeiras, isso eu estou sabendo. Aí. Mas acho que não tem muito o que inventar. E no final das contas, cara, Flamengo e Palmeiras é quem manda nesse negócio. O resto, o Atlético Paranaense, você vai ter um golfinho que aparece, faz uma graça, mas é só olhar os últimos 4 anos, cara. Flamengo 2 Libertadores, Palmeiras 2 Libertadores. Eu tô curioso para ver esse Palmeiras. 2 brasileiros, Flamengo 2 brasileiros. Esse Palmeiras não tão estrelado e não tão super elencado, de cheio de jogadores. Mas vamos pensar o seguinte, Matheus. Começa a temporada, a maionese não anda muito, eles têm a metade do ano para comprar jogador. Sem dúvida. A próxima janela, entendeu? Porque o grosso mesmo, você decide no final do ano. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Verdade. Então, assim, perder o Paulista, qual é a diferença que vai fazer o Palmeiras perder o Paulistão? Depende. O Paulistão pode ser importante para o São Paulo, para o Santos. Acho que nem para o Corinthians é tão relevante nesse momento. Pro São Paulo é. Então, Ah, para o São Paulo para o Pro Santos Santos também também. seria. Né? Então, é isso, pessoal. Para acabar, vamos fazer aquela brincadeira que a gente fez ano passado, de falar quais são as prioridades para o Flamengo esse ano de títulos, né? Elencar os títulos mais importantes. Vamos colocar 3. Vamos colocar 3 de cada, para a gente poder brincar aqui. Começando com o Marcão, Flávio, depois eu falo. para mim, em primeiro lugar, sempre virar o brasileiro. Não mudo essa minha política. Daí o segundo eu boto o Mundial e em terceiro eu boto a Libertadores. Me surpreendeu assim. Flávio, quais são os seus 3? E a única coisa que eu mudei é que, como tem o Mundial, eu não botei a Copa do Brasil. Porque o meu normal todo ano é Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Isso não muda em hipótese alguma. Então, eu vou ter que discordar aí que o primeiro lugar é o Mundial. Mundial, já, pelo menos aqui no Rio, já, porra, é a onda, é um lance que é muito legal. O Campeonato Brasileiro também me agrada mais do que a Libertadores, embora a Libertadores eu acho que é mais difícil. Quer dizer, se bem que ultimamente está mais o Brasil. Não, a Libertadores está mais fácil, Flávio. Libertadores tem muito mais baranga do que no Campeonato Brasileiro. No passado, que a gente teve times do River Plate, incríveis, Boca, que matava tudo, até tinha essa ordem. Então, aí, vou botar aí. E essa ordem que eu estou colocando é muito nisso, né? No que eu acho que é mais legal o Flamengo ganhar, né? Nem em termos financeiros, não. É o Campeonato Mundial,
né? Que seria histórico, poxa. Mais um brasileiro sempre é maravilhoso, Sim. tá? Aquele escudo, aquele escudeto que você Sim. bota na camisa, pô, é E, Flávio, maravilhoso isso aí. Eu não concordo com essa história de que o Palmeiras tem 11 títulos brasileiros. Não tem não. Né? Para mim, você só pode ser campeão brasileiro a partir de 71. Ó, Mas o Flamengo tem que ganhar título brasileiro para passar o Palmeiras, não importa a contagem que eles façam. ó, Isso é uma coisa que eu Mundial, Brasileirão e como eu sou um tradicionalista, Taça Guanabara. Grande, importante. Aliás, as pessoas falam que o Flamengo tem 7 títulos para disputar, mas são 8 Copas para ganhar. Exatamente. Porque a Taça Guanabara é a 8ª. O Messi se gaba de ter sido ganhado tudo, nunca ganhou Libertadores nem tem Guanabara. Enquanto não ganhar isso, meu irmão, baixa sua bolinha aí, tá ouvindo? Aliás, e o Corinthians passando recibo de vergonha que tentou trazer o Cristiano Ronaldo, cara? Mais um pra lista, né? É brincadeira. Não é melhor você ficar calado, ainda que você tenha tentado. É justo. Manda tentar. um zap, manda um zap e manda o áudio no zap. Ô, velho, tá disponível e tal. Vê aí, mas não conta pra ninguém não, na moral. Cara, assim, que coisa deprimente, cara. Meu Deus do céu. Mas depois eu vendo o destino do Cristiano Ronaldo, não é tão diferente não. Que time é esse lá? Eu falei, dá muito melhor aqui. Assim, eu vou te dizer que me preocupa mais ver o Luizito Soares se perder no Grêmio. Mas vai ser legal ver o Luizito aqui, Marcão, vai ser legal. Mas você já imaginou, cara? Será que não teve uma alma generosa que chegou pro Luiz Soares? A alma generosa que falou no ouvido dele foi pra ir pro Grêmio. Cara, não, e assim, eu gosto do Luiz Soares. Com todos os defeitos dele, eu gosto dele. Eu acho que ele cabia como uma luva no Flamengo. Ainda mais que o Flamengo não tem centroavante reserva. Mas assim, alguém chegar para ele, Luiz, o Grêmio acabou de subir da 2ª divisão. Não vai disputar a Libertadores. Presta atenção, Luiz. Luizinho. Mas pior do que isso, Luiz, você vai ser treinado pelo Renato Gaúcho. O homem mais... Você imagina o Luiz Soares que conheceu o Gota do futebol mundial quando ele começar a ver os treinos do Renato Gaúcho. Vai dar um nó na cabeça daquele cara. Eu não acredito que ele chegue ao final do contrato dele, são 2 anos. Me deu muito dó do Luiz, cara. Porra, ser treinado pelo Renato Gaúcho é fim de festa da pior maneira possível. Ó. A cara vai estar lá perto da casa dele, é só... Foi o que eu falei, tá ali agora, próximo. O que me espanta é o Flamengo sequer ter tentado. Isso aí é o que eu falo. Aquela coisa que parece que nem pergunta. Cadê o cafezinho que o Braz adora fazer com todo mundo aí? Não, mas o Braz chegou a dizer que, vou trazer o Soares, tem Pedro e Gabigol, você quer que eu faça o quê? Não tem como. Então, tá bom. Bom. É com essa gente, cara, que a gente tem que contar, porque são eles que, infelizmente, decidem o futuro do Flamengo. Infelizmente, são eles. Bom, minha lista é a seguinte. Eu sempre monto minha lista de acordo com a situação do ano e com o que o Flamengo tem naquele ano, né? Que ano passado eu falei que eu coloquei a Copa do Brasil, né, como uma das prioridades ali. Fui massacrado nesse programa, mas eu falei, não, o Flamengo tá há muito tempo aí sem ganhar a Copa do Brasil, a gente precisa ganhar para tirar aquele peso de novo, tal, ganhamos, beleza. E aí, então, vamos lá. Como? Apesar de que, pra mim, não é uma obrigação ganhar, lógico, nenhum time brasileiro tem a obrigação de ganhar esse título, mas ele está lá para ser ganho. E como o Flamengo, né, tem... E ainda por outro motivo. Porque depois quando passar essa edição, vai mudar. Então vai ser mais difícil ainda ganhar, que é o Mundial. Só muda em 2025. Mas a gente não está garantido. O único que a gente está garantido é esse agora. Com possibilidade de título, vamos dizer assim. Porque o próximo, sabe Deus como vai ser. Ninguém sabe ainda, então tá na dúvida. E, tipo assim, esse a gente tá lá. A gente sabe que a previsão será de 24. Pois é. Então, o único que a gente tá garantido de estar lá é esse agora, então... Não, já tá na semifinal. Exatamente. Tem essa exatamente. Então, o mais próximo, né? Que a gente pode estar aí e não... Você sabe que até hoje, desde que esse formato foi estabelecido, nenhum europeu foi eliminado na semifinal. Né? E outra coisa,
Pra mim, esse Real Madrid é um time muito mais batido, vamos dizer assim, não sei nem se existe essa palavra, batido do que aquele Liverpool em 2019. Sim. Muito. Agora, porém, o Sim. Flamengo é um time. Pelo futebol Sim, que pelo joga, futebol, não pelo. mas aquela camisa, Não, meu isso aí a gente irmão, sabe, mas eu não. Pra mim, a questão é: o time que está jogando é muito mais fácil de ser. Não fácil, né? Porque ganhou do Champions não foi à toa. Mas. Há quem faça um paralelo que o Real estaria chegando para esta final como o Chelsea Sim, chegou para a final de Corinthians. 2012. Pode ser. Eu acho que esse paralelo não faz sentido porque o time do Chelsea em 2012 era muito inferior tecnicamente, muito inferior no quesito técnico. Na época era um treineiro que estava lá. E terceiro, que a camisa do Chelsea não entorta varal como a do Real. Não, sem dúvida. Então, aí o meu segundo seria o Brasileirão. Porque Ok. o Brasileirão a gente já está aí dois anos sem ganhar. E Isso. aquela coisa, encostar no Palmeiras não importa a quantidade de títulos que ele Isso considere. aí, nós temos que passar o Palmeiras. Não importa. Isso aí não tem conversa. E a Libertadores, que sem dúvida o Flamengo, a gente tem 3, a gente passa a ser o maior vencedor, né? Isso time aí. com maior É isso aí. títulos de Libertadores. Como ano passado eu teria feito do Carioca uma prioridade, porque o Flamengo seria o primeiro na história a ser tetra. E Você mais falou, né? uma Você vez, lembra, o você Flamengo falou disso, você falou disso. essa oportunidade. Esse é maneiro demais. Você falou disso. Só pela resenha. Então, É. então esse o meu trio. E aí a Copa do Brasil, que aí deixa pra depois. Aí qualquer. Aí já não me. Como já ganhou, eu tava fazendo muita questão até ganhar. Sim. E você pode chegar a uma final tendo uma tabela mais favorável, né? Não, e assim, Então... é o que eu falei. Minha prioridade é que o Flamengo estava há muito tempo sem ganhar a Copa do Brasil. E era o que faltava para essa nova geração. Então aí fechamos ano passado. Agora, se a gente for para essa temporada com essa história de um time só titular, esquece que não acontece isso. Mas eu não vejo o Vitor mencionar nada a respeito de realmente ter 2 times. Eu acho que é um mistério. Eu também pode ser que para não criar expectativas, é só não falar. Pronto. E aí na hora decide. Não fique cantando Eu só vou te pedra. dizer, cara, que para mim é necessário você falar e tornar isso oficial para envolver a torcida. Para a torcida saber que são 2 times. Para a torcida cobrar do outro time. Ou da mesma talvez, forma. Marcão, por estar muito cedo, ele acabou de chegar, ainda está conhecendo o elenco e tudo Beleza, mais. beleza. Eu acho que. E Eu na acho que prática, Matheus, isso não foi feito por ninguém no mundo de maneira eu acho que ele é oficial. um misto, cara. Eu acho que ele é um misto. Ele vai tentar jogar muito mais com o time número 1, mas dependendo de quando chegar o momento mais decisivo, ele vai fazer isso, vai partilhar, vai fazer 2 times. Mas, assim, ele se vende dessa maneira, ele foi vendido como um técnico que tem isso, que é cada adversário, ele monta tudo, mexe tudo. O Cássio Divino falou uma coisa interessante. Sim. Ó, que se o Flamengo Sim. ganhar a Libertadores esse ano, vamos para outra Sim. competição, porque o Mundial Sim. é ainda esse ano, ou seja, Sim. caso o Flamengo não consiga ganhar o Mundial, e agora em fevereiro, Sim. tem a oportunidade de ganhar no final do ano, mas aí tem que ganhar a Libertadores para poder Sim. ir. O garantido é agora. Existe uma coisa que me interessa, porque o Landim diz que o projeto deles de consertar o Flamengo começou nisso. O Flamengo ser campeão mundial de novo. E o Landim diz, é o único título que falta na minha gestão. Então eu espero que esta vontade ferrenha que ele tem, que ele transmita para o elenco, né? Para o elenco entender que, de novo, não é para chegar numa final e não jogar porcaria nenhuma. É isso que tá. Como a gente reiteradas vezes vem fazendo com esse elenco. E, desta feita, não venha me dizer que o time estará cansado no Mundial de Clubes. Vá pro inferno, que não é possível que alguém vai dizer que o time já está cansado, exaurido, e que ninguém pode exigir mais nada do time. Verdade. Ontem, por exemplo, eu gostei do que vi do Varela. Tu gostou do Varela? Gostei pelo seguinte, porque
ele tem se apresentado para receber a bola em diagonal, como fazia o Daniel Alves no Barcelona, que normalmente é uma bola que é muito mal marcada pelas defesas. E o Arrascaeta, porque já conhece o Varela, o Arrascaeta olha e procura. O que eu ontem percebi é que várias vezes o Varela abria, levantava o braço, mas não recebia. Ele até fez uma jogada Preferindo dar ali que ninguém em foi, outro. né? Porque os caras ainda não confiam nele, não acreditam nele, não conhecem ele. Já o Arrasca pega e vira, tem conversa. E aí teve uma excelente jogada, porque faltou o Pedro e o Gabigol entrarem como centroavante. O Varela procurou certinho. Não tentou fazer gol, ele fez o que tinha que fazer. Agora, defensivamente, me preocupa também as costas do Varela. Acho que falta-lhe contundência no quesito defensivo. Mas, durante a pré-temporada, eu vi vários analistas dizendo que seria a inversão de 2022, em que Rodinei ia o tempo todo, Felipe ficava postado. E que agora seria Ayrton indo o tempo todo e o Varela postado. Eu não gosto disso. Na hora que você estabelece isso, para mim o time fica torto. E é fácil de você marcar. Porque se você sabe que é sempre aquele lateral que ataca e o outro fica, é muito mais fácil de marcar. Então eu gostei do fato do Varela ter se apresentado para jogar. E fiquei me perguntando, se fosse o Dorival Júnior, o Varela teria jogado? Eu disse a vocês ano passado que eu achava muito estranho por que com o Dorival o Varela não jogava. E que foi levantava até novela para vir, ele ser gringo. E que foi uma novela para então, vir. Assim, E agora ele já está com o contrato renovado, então agora é vida nova, ele tem que jogar. Então, legal. Agora, no fundo, eu acredito que o Flamengo vai mudar da água para o vinho, que a gente vai ver aquela volúpia de 2019. Não acredito. Eu também achei que o Arrascaeta ainda tenho minhas dúvidas. Achei que o Arrascaeta ontem voltou magrinho, que ano passado ele voltou uma poia quando começou a temporada, e se arrastava em campo, estava muito cheinho. Achei que ontem o time, para um primeiro jogo, até que correu, até que se desenvolveu. O Marcão se foi. Marcão caiu. A estabilidade da rede acontece. É normal, ao vivo é assim mesmo. Deixa eu ver se vou dar um minuto para ver se ele volta, que senão a gente já se despede dos nossos telespectadores. Marcão voltou. Marcão, você lascou, Marcão. Engraçado que o tempo todo eu continuava escutando vocês. Então, foi um problema no StreamYard, porque no Skype continuava ouvindo. Vai lá, finaliza aí, senhor. Agora, torço para que o Gerson volte para o Flamengo com a intenção de quebrar tudo. De chegar à seleção brasileira, de tomar conta daquele meio de campo da seleção. Eu espero que ele seja muito presente e que ele venha com muito apetite. Agora com o novo técnico, né? Com o novo Brasil. Novo técnico, e o Gerson não pode me dar desculpa de que está começando a temporada. É isso. Então, sei lá, cara, eu acho que se ficar nessa dele ficar ali muito no negócio de saída de bola, ele não vai aparecer no frente, não, cara. E aí assim, ele perde um pouco. É muito simples alternar. Ele pode alternar com o Thiago. Às vezes o Thiago vai e ele fica e vice-versa. E eu espero que eles mudem de lado. Gerson pela direita, Thiago pela esquerda. Porque o Thiago fica todo torto na marcação. Eu acho que o Vitor Pereira tem que evoluir nisso aí. Tem que entender o que é o Gerson. Eu acho que ele não entendeu. Ele ontem disse, nós temos que coordenar melhor o sistema defensivo. Porque, de fato, cara, às vezes você vê os atacantes marcarem pressão e o meio de campo não vem junto. E os defensores não vêm junto. O Flamengo fica muito espaçado. Ontem teve momentos que a Portuguesa passava pela nossa primeira linha com muita facilidade. É óbvio que o time é fraco, é limitado tecnicamente, fez um gol porque o Flamengo ofertou, faltou ali alguém gritar pro Ayrton Lucas, ele falhou indubitavelmente, mas Bom, o que eu quero é assim, quando a gente olha para o time do Liverpool, você vê que tem uma estrutura. Tem uma ideia. Você olha para o time do Guardiola, tem uma ideia. É isso que eu quero ver no Flamengo.
Que a gente reconheça ali, tá aqui a ideia do cara, e o Flamengo executa o que o cara manda fazer. Você vê o time do Brighton jogar, porra, dá gosto. Os caras perderam o técnico esse ano, trouxeram um italiano, que é muito bom técnico, inclusive, De Zerbi, e tá lá o time jogando com a mesma qualidade. Então, assim, eu tô cansado de ver o Flamengo desorganizado, cara. Tô cansado de ver o Flamengo espaçado. Tô cansado de ver o Flamengo entrar água por tudo quanto é lado, porque não tem cobertura, porque a gente é muito indolente, a gente só cerca, a gente não marca. O Flávio pensou em botar o Vidal, né, no lugar do Everton Ribeiro. Se a gente pode acreditar no que as pessoas falam, que o Pulga está jogando muito bem, eu gostaria de ver mais o Pulga jogando como cabeça de área mesmo, né? E eu só diria para ele assim, Pulga, tem que roubar a bola sem fazer falta e sem levar cartão. Essa é a regra do jogo. Falta e cartão amarelo não é do jogo. Mas eu gostaria de vê-lo mais, porque eu acho que ele tem dinâmica, ele tem pegada, ele tem presença, ele gosta de marcar, ele vai para o combate. Isso é a única coisa que o João Gomes vai deixar alguma saudade, é que pelo menos ele era o único que gostava do combate. Porque o resto evita. Se puder, deixa pra lá. Entendeu? E acho que ontem no segundo tempo, quando a gente bota Everton e Marinho, o time morreu completamente de novo. Porque na hora que você bota Everton e Marinho, quem é que faz a criação nesse time? Esse negócio de tirar Everton e Arrasca para botar pedir para a bola não fluir ali na frente. Exatamente. Então, assim, de novo, será que não tem uma alma no Flamengo, ô Vitor Pereira? Isso aí já foi feito ano passado, hein? Isso não dá em nada. Porque além de você ter um cara lá, você não tem um cara para finalizar. Casualmente o Gabriel ficou. Mas na prática, ele não jogou de 9. Não tinha ninguém ali, entendeu? A chegada dele na apresentação, que era o seguinte: o Flamengo era uma casa que já estava pintada, e ele ia só dar mais uma demão ali, não tá um lance aqui assim, um lance assim. Então, assim, as mudanças vão ser sutis, pelo menos no primeiro momento. Porque fica muito. Repetiu o erro do Paulo Souza, chegou. Cometeu quando chegou. Ou repetiu o erro do dono. Tipo, vamos mudar tudo, vamos fazer não sei o quê, papapá. Porra, mas ninguém ensinou pra esse homem que com o dinheiro que o Flamengo tem pintura industrial, faz tudo perfeitamente. Subir da mais alta qualidade. Matheus, assim, acho que de novo a gente tem que se ater aos fatos. O Paulo não chegou sozinho com a ideia de que era necessário mudar. Claro. Ele recebeu a tarefa. Foi essa. Ele não conseguiu levar a cabo a tarefa. Isso de fato Mas, foi. De fato. Né, era necessária a mudança naquele momento. Isso é verdade. Mas assim, talvez ele percebeu, espero que não precisa ficar alarmando as coisas. Vai entendendo, chegou agora, vai compreendendo. Beleza. Não cometa os erros, não atropele A gente sabe que os jogadores do Corinthians falaram com os jogadores do Flamengo. Isso já todo mundo já sabe. O cara vai ter que ganhar aqueles caras na manha. Pelo menos o Vitor Pereira tem 2 problemas a menos, que é Diego Alves e Diego Ribas. O negócio agora é Davi Luiz parece que curte a vibe do Vitor Pereira, o Davi conta. Enquanto o Felipe Luiz não der aquela famosa entrevista dele dizendo que o Vitor Pereira pode ficar tranquilo, que os jogadores vão fazer tudo o que ele pedir, enquanto o Felipe não abrir a boca, eu vou achar que, ainda não querem derrubar o cara, porque quando quiserem o Felipe dá essa entrevista e já estou... Fala isso, é porque já era. Agora, honestamente, eu não acho que o Vitor chega ao final do ano. A gente sabe que no Flamengo não é possível. Então, ano passado, basta perder o estadual, que o Paulo Souza cairia em maio. Eu repito a minha expectativa de que o Vitor caia em maio. Porque em maio já terá sido resolvido Supercopa, Mundial, Estadual. Já é tempo suficiente para os caras quererem vê-lo pelas costas
e o Flamengo vai atrás de algum treineiro brasileiro, sabe Deus qual vai ser, para tapar buraco. Dorival, olha só, a gente cometeu um Você já imaginou isso, Oi, Flávio? sumida. O Flamengo vai atrás do Dorival de novo? Oi, sumida. Cara, Pô, por favor, Dorival. e pior, Desculpe, cara, a culpa foi minha, eu que estava equivocado. Há eu tava jornalistas me que sentindo dizem bem. que o Flamengo fica com essa mania de pegar Já treinador contigo, de fora, e quem ganha título são os brasileiros, que aí se refere a Rogério, a Dorival. Então, assim, como eu gostaria, cara, de chegar aqui e dizer assim, não, eu acredito, eu acho que esse ano vai ser diferente. O Flamengo, enfim, vai virar um time sério, um time compenetrado, cumpridor das suas obrigações. Mas não posso acreditar, cara. Não tem como acreditar nisso. Óbvio que o Flamengo pode se esforçar e focar num objetivo. Vai, beleza. O time está morto de cansado. Vamos focar aqui numa Copa dessas aí. Mas não é todo ano que jogando mal daquele jeito você consegue ser campeão de Copa do Brasil de Libertadores. Então, Bom, pessoal, então é isso. Ficamos por aqui com nossas expectativas. Expectativas para o ano. E final do ano vamos voltar aqui e fazer a retrospectiva de tudo que a gente falou aqui e ver se cumpriu ou não. Espero que o Marcão esteja. Quem boa, perdoa é Deus. boa. E que o Marcão consiga, Eu né? adoraria que vocês dissessem no final da temporada, Marcos, você queimou sua língua, Eu barará. falo assim, aí, Marcão, finalmente Mas- você viu o que você queria. Olha lá, o time que jogou. Isso aí. Vocês se 2 lembram mundiais, que no grupo eu já mandei para 3, vocês 4 uma lista Libertadores. das 12 coisas que eu espero a cada vez que chega um técnico novo no Flamengo. Se eu mandar para vocês, eu duvido que vocês vão me dizer que pelo menos 8 das 12 serão cumpridas. Duvido. Bom, mas isso aí. Próximo dia estaremos aqui de novo. Um abraço. Né, com mais Flamengo. Pelo amor de Deus, alguém mande chuva e neve para o Rio de Janeiro. Eu imploro. Ó, vão mandar neve, Por mas vai uma chegar em forma de temperatura chuva. E mais talvez clemente. chuvisco, porque vai vaporizar mais, né? Boa Eu parte. não sou calango para viver numa temperatura dessa. Peço desculpas a todos, mas o calor aqui está insuportável. Grande abraço. a todo Se a gente não mundo. derreter, até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite, todo mundo. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Matheusão, tudo de bom, meu amigo. Valeu, Boa noite aí Flavão. pra Obrigadão, viu? Tamo junto aí. Quiser, se puder aí, vamos tentar aí, tá? você. Valeu, nego. Valeu. Obrigado. Nessa manhã, o xerife Pipoca sentiu a cidade silenciosa demais. Ele ficou com a pulga atrás da orelha e resolveu farejar o que aconteceu. A solução do caso? Todos haviam trocado os amortecedores para a COFAP.